vamos para a nossa primeira aula do módulo de análise de 1 Coríntios. Irmãos, nós estamos começando agora mais um módulo, mais um estudo da Palavra de Deus. Dessa vez, nós vamos estudar este que é um livro bem interessante, bem rico de conteúdo no Novo Testamento, ok? Que é o livro de 1 Coríntios, a carta de Paulo, primeira carta de Paulo aos Coríntios. E nessa aula eu gostaria de, como é de praxe, fazer a nossa apresentação, a apresentação da nossa matéria. Irmãos, a análise de 1 Coríntios é uma matéria que visa fazer um exame de todo o livro para ressaltar, então, as suas implicações teológicas e práticas para a igreja local. Então, como é de natureza de uma matéria de análise, nós vamos tentar fazer uma exegese de todo o livro de 1 Coríntios, para, então, a gente sempre tirar as implicações teológicas e práticas. O propósito é ajudar você na sua vida pessoal com Deus, mas especialmente ajudar você no seu ministério de pregação da Palavra de Deus, para que a boa compreensão do livro de Coríntios te dê suporte para realizar uma boa pregação da Palavra de Deus. Quanto à nossa metodologia, irmãos, essa será uma matéria relativamente longa. Imagino eu que uma das mais longas do nosso curso, se não a mais longa, isso porque nós vamos tentar realmente não deixar passar nada no livro de 1 Coríntios, ok? Na verdade, nós vamos ter 19 aulas que serão focadas em entender o livro de 1 Coríntios, mas nós vamos ter, sim, que deixar pelo menos um capítulo de fora, que é o capítulo 16. Por que o capítulo 16 não será analisado? Porque ele é o que apresenta menos dificuldades exegéticas. Quando eu estava preparando essa matéria, pensando naquilo que eu poderia selecionar, até o capítulo 15 eu cheguei à conclusão de que nada dá para ser deixado para depois, ou nada pode ser deixado de ser analisado nesse livro de 1 Coríntios, porque eles são muitos assuntos, ele tem muito conteúdo e muitos pontos de dificuldades de interpretação. Por isso é que a nossa metodologia será essa, abordar em 19 aulas dos capítulos de 1 a 15 do livro de 1 Coríntios, tentando dar aí uma média de uma aula por capítulo, sendo que alguns capítulos levarão mais de uma aula. Quanto às leituras, irmãos, eu quero apresentar para vocês alguns livros que desejo sugerir para o reforço a essa matéria e que são também alguns livros que eu utilizei para essa matéria. Primeiro, livros de introdução, ou seja, aqueles livros que lhe dão contexto histórico, esboço e tudo mais dessa carta. Eu quero sugerir o livro Foco e Desenvolvimento do Novo Testamento, do professor Carlos Oswaldo Pinto, e o livro que eu utilizei para a preparação, que é A Introdução ao Novo Testamento, de Carson, Moore e Morris, ok? Então, foram basicamente esses dois livros que eu utilizei na preparação. Obviamente, utilizei alguns outros, mas o foco principal está especialmente nessa Introdução ao Novo Testamento, de Carson, Moore e Morris. Quanto a comentários, eu quero indicar 3. Como vocês sabem, a língua portuguesa ainda é muito carente de bons comentários, mas o melhor é o comentário da Vida Nova, de Léo Morris, que é o comentário de 1 Coríntios, ok? Então, eu sugiro que, se você lê apenas em português, você recorra a esse comentário. Em inglês, eu quero indicar 2, que foram os 2 comentários que eu utilizei para preparar essa matéria. O primeiro deles é o NIV Applicational Commentary, certo? De Craig Blomberg,
Então, sugiro ele para você. Ele é um comentário muito bom, porque ele dá o significado original do texto. Depois, então, ele faz a ligação do texto com a nossa época e depois faz algumas aplicações. Então, este foi disparadamente o livro que eu mais utilizei na preparação das aulas. Outro livro que eu utilizei, agora esse como suporte para as passagens mais difíceis, foi o New International Commentary, de Gordon Fee, certo? Então, como ele é um livro muito grande, com muito material, então naquelas passagens mais complicadas, mais difíceis, como a questão do véu, a questão do perfeito e algumas outras, então eu recorri a este precioso livro que eu sugiro a você que você adquira se você tem acesso à língua inglesa. Eu também desejo indicar a vocês alguns livros de apoio, que são aqueles livros que não são necessariamente um comentário do livro de 1 Coríntios, mas que tratam de temas retirados do livro da Carta de Paulo aos Coríntios. O primeiro deles, eu tenho algum deles aqui em mãos e vou mostrar para você, é este livro publicado pela editora Fiel, A Cruz e o Ministério Cristão, de Carson. Este é um livro espetacular, ele é baseado nos 4 primeiros capítulos do livro de 1 Coríntios, e neste livro, este teólogo, Carson, mostra o quanto ele realmente tem sido agraciado por Deus, pois ele faz um comentário inteiro dessa seção dos 4 primeiros capítulos, sem praticamente nem citar nenhuma fonte de pesquisa, ou seja, colocando ele, então, mostrando toda a sua habilidade e capacidade de interpretação do texto bíblico. Então, primeiro eu indico esse, A Cruz e o Ministério Cristão, análise dos primeiros 4 capítulos dessa carta. O segundo deles é este livro aqui, Cessaram os Dons Espirituais. Esse é um debate da editora Vida. Eu não tenho certeza se ele ainda é editado, ok? Se ele não é editado, você pode procurar uma cópia. E ele traz as 4 principais posições a respeito dos dons. Agora, por que eu estou indicando ele? Porque ele vai mostrar 4 interpretações distintas daqueles capítulos principais a respeito deste assunto em 1 Coríntios, capítulos 12, 13 e 14, especialmente questões relacionadas ao batismo no Espírito Santo, ao uso de línguas e profecias. Então eu indico também este livro aqui para vocês lerem. Por fim, o último que eu quero indicar é o livro O Culto Espiritual, do reverendo Augusto Nicodemos, certo? Ele, dessa vez, faz uma análise dos capítulos de 11 a 14 e recomendo bastante esse livro pela enorme capacidade também do reverendo Augusto Nicodemos de analisar o texto da palavra de Deus. Quanto às suas exigências, basicamente serão 3. A primeira é ler o livro de 1 Coríntios 2 vezes. Então você tem um mês aí para ler pelo menos 2 vezes o livro de 1 Coríntios, ok? Em segundo lugar, escrever um trabalho emitindo a sua análise e opinião a respeito de algum destes 5 temas. Ou seja, eu vou lhe dar 5 temas e você vai escolher um deles, certo? E eu peço que você pegue estes 5 temas, pause a imagem e anote os 5 temas, ok? Primeiro tema: como 1 Coríntios 5, de 1 a 13, se aplica na igreja local, ou seja, aquele texto sobre disciplina. Como isso pode se aplicar aos diversos outros casos de disciplina na igreja local. Então, será que ele estabelece um critério para a disciplina? Será que ele estabelece uma forma de aplicar o princípio do Senhor Jesus Cristo? Por que Paulo vai direto para o passo 3 de Jesus, que é excluir? Ok? Segundo,
como 1 Coríntios 11, de 1 a 16, se aplica na igreja local, ou seja, aquele texto do uso do véu. Como é que isso se aplica nos nossos dias? Devemos usar o véu também as mulheres? Ou não? Se não, como é que esse texto pode se aplicar? Terceiro tema. Qual a sua opinião sobre o perfeito de 1 Coríntios 13? Então, eu quero que você escreva um trabalhinho estudando esse texto e emitindo, então, a sua opinião. Quarto tema, como 1 Coríntios 12, 14, lança luz à questão da continuidade e descontinuidade dos dons. Então, eu quero ouvir a sua opinião, quero ver a sua opinião a respeito da continuidade e descontinuidade à luz deste texto. Certo, irmãos? Não é um trabalho a respeito do assunto na Bíblia, nesse texto. Como este texto favorece ou não, se favorece ou se não favorece, a questão da continuidade ou descontinuidade. Não estou me referindo ao uso dos dons, mas à questão da continuidade ou descontinuidade. E em quinto e último lugar, o que foi que mais lhe marcou na análise desse livro? Então aqui, se você não quer ter muito trabalho de pesquisa e análise, então você pode escolher esse texto, esse tema, ele é mais subjetivo, e alistar então, com as suas palavras, algumas lições que você tirou do livro de 1 Coríntios. E a terceira e última exigência é uma prova no final da matéria, ok? Então é isso, são essas as suas exigências. Para encerrar então essa nossa primeira aulinha de apresentação, eu quero só deixar aqui o meu contato, neto.doxa@gmail.com. Se você tiver dúvidas, sugestões ou coisas do gênero, escreva, por favor, para este texto, para este e-mail, para que eu possa interagir com você. Aqueles que já me conhecem, podem me procurar no Facebook, podem me procurar no Skype, eu terei todo o prazer de atender a qualquer um de vocês, ok? Então é isso, irmãos. Nós vamos agora encerrar essa aula, para na próxima aula, então, começarmos a análise deste livro. Então fiquem com Deus, que a graça do Senhor Jesus esteja com todos vocês.